estava sobre a vida de Samuel, e a glória de Deus na arca fez com que Dagom caísse. E Dagom caiu uma vez, duas vezes, três vezes diante da arca. E assim, quando os filisteus viram que Dagom caiu diante da arca, os filisteus entenderam que o Deus de Israel era mais forte do que o Deus deles. Primeira coisa que eles tiveram que reconhecer. Segunda coisa, eles foram feridos de hemorroida. Todos os filisteus ficaram com crise de hemorroida. E ali foi dito aos filisteus: vocês só vão ser curados se vocês fizerem isso. Aí eles foram tremendamente humilhados. Deus humilha Satanás para te defender. Eles tiveram que fazer estátuas de ouro, de rato e também porque eles tiveram uma praga de rato e de hemorroida. Imagina, eles terem que fazer umas estatuazinhas de hemorroida, de ouro. E eles tinham que colocar isso diante da arca. Era Deus mesmo. Quem ri por último ri melhor. Era Deus rindo de Dagom e todos os seus comandados. E vai ter que devolver a arca. E os filisteus falaram: nós vamos ter que devolver a arca. Quem quer pôr a mão na arca? Ninguém queria pôr a mão na arca. Ninguém queria levar a arca. Então vamos fazer um carro de boi. Se Deus é Deus, puseram um carro de boi, puseram a arca. Se Deus é Deus, essa arca vai voltar para a terra dela. E não teve outro. Eles puseram a arca no carro de boi, e o carro de boi foi direitinho. Os bois foram guiados por Deus, e os bois chegaram até Israel. E assim a arca voltou para Israel. E a arca, agora nós já entramos em 1 Samuel 7. Pastora Naya, Oi. uma pergunta. Quando a arca estava retornando, quando Davi trouxe a arca para Jerusalém, que os levitas estavam trazendo, aí não podia tocar na arca, né? Aí a arca meio que... Então, aí você já adiantou o assunto. Não, só queria saber uma coisa. Nessa época que eles tomaram a arca, então ainda eles tocavam na arca, mas... Quem foi que devolveu? Não, os filisteus, eles roubaram a arca. Eles, de uma certa forma, eles tocaram na arca. O que Deus queria mostrar os sacerdotes, eles tocavam na arca. Tocavam. Tiveram que carregar 40 anos, né, no varal da arca. Tinha um varal de 2 metros. A arca, vê se tem o desenho da arca em algum local. Não, está com o desenho da arca, mas ela tem argola nas suas extremidades, 4 argolas. 2 varais passam de 2 metros, olha, tá vendo? De 2 metros, de forma que o sacerdote fique bem longe da arca, e a arca não era, todo o desenho que você vê um sacerdote carregando a arca dessa forma, é errado. Os desenhos certos, as imagens certas, ela é coberta por 4 panos. O último pano é um pano azul. Então eles não viam a arca. Eles passavam no varal, eles não tocavam na arca. Como que eles passavam no varal? De costas, não de frente. Eles só olhavam para a argola, encaixavam, pum. Entendeu? O sacerdote que andava de frente, ele não ousava ficar olhando nem para o pano. Ele olhava para frente. Está entendendo? Então era pelo varal. Quando os filisteus pegaram, eles tiraram das mãos dos filhos de Eli. Os filhos de Eli estavam carregando pelo varal. Eles não tocaram na arca. Pegaram no varal da arca e colocaram em frente a Dagom. Mas Deus podia ter matado eles ali? Claro que podia. Mas Deus queria que Dagom fosse humilhado. Deus queria que a arca chegasse até os filisteus, que Dagom fosse humilhado e que todos os filisteus com crise de hemorroida ficassem humilhados. Foi propósito de Deus a arca ir para a cidade dos filisteus. Entendeu? Então, para eles colocarem dentro do carro de boi, Uzá, que é o que você está falando, que tocou na arca no momento que ela ia para Jerusalém, ele tocou na arca e não no varal. Eles só podiam tocar no varal e não na arca. A arca começou a escorregar, ele tocou na arca. Ele tinha que ter tocado no varal. Isso mostra como Uzá não estava preparado na palavra. Ele não sabia o que podia e o que não podia. Ele tinha um certo temor a Deus, tanto que ele não queria que a arca caísse. Mas ele não sabia o que podia e o que não podia. É isso que está acontecendo hoje no corpo de Cristo. Meu povo perece por falta de conhecimento. Certo ou não? Não é? Então,
voltando lá aos filisteus, a pergunta foi muito boa, porque levou vocês a entenderem a função do varal da arca e de entender até isso. Então, as perguntas são boas, porque nos leva a complementar. Os filisteus colocaram em carro de bois, porque eles não eram sacerdotes. Eles não podiam levar a arca. Eles levaram até a cidade com um propósito de Deus, mas não podiam levar de volta. E elas voltaram no carro de bois, chegou em Israel. Você já está em 1 Samuel, capítulo 7, porque olha o capítulo 6, olha o que está escrito no capítulo 6. A devolução da arca pelos filisteus. Nós já falamos disso, então pula. 1 Samuel 7. Então vieram os homens de Kiriat-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. A arca foi devolvida. A arca ficou na casa de Abinadab. Fala comigo, Abinadab. Você já tinha ouvido falar de Abinadab? Claro, não tem nada de especial Abinadab. Mas ele abrigou a arca. Mas ele não amava a arca. Ele simplesmente era um sacerdote de Deus e recebeu uma função. Você sabia que você pode cantar sem ser um adorador? Você sabia que você pode pregar sem ser apaixonado por Deus? Você ama, você respeita, você ama, você sabe que você tem um chamado, mas você não paga o preço. São homens e mulheres que não pagam preço. Quando chega a hora do sacrifício, não conte com eles. Eles não são apaixonados. Abinadab era assim. E quando você não é um adorador, quando você não é um apaixonado pela presença de Deus e não está nem um pouco disposto a pagar o preço, quando Deus precisa de homens e mulheres que queiram pagar o preço de certos sacrifícios por amor a Deus, por amor ao Evangelho, por amor a vidas, essas pessoas não carregam a glória de Deus. Então, o extraordinário de Deus não faz parte da vida deles. Você entra e você sai do culto, do mesmo jeito que você entrou, você sai. Do mesmo jeito que você começou a cantar a adoração, você vai terminar de cantar. São músicas bonitas, com letras incríveis, mas nada aconteceu, porque falta glória, falta presença sobre quem canta, sobre quem toca, sobre a igreja, porque o seu pastor não é apaixonado pela presença de Deus, os levitas não são apaixonados pela presença de Deus. Eu digo para você, eu não tenho, aqui está tudo que eu conheço de Abinadab. A arca foi para a casa de Abinadab. Abinadab tinha um filho que se chamava Eleazar. Guardaram a arca por 20 anos. Fala comigo, 20 anos. E nada aconteceu na casa de Abinadab. Nada aconteceu na vida de Eleazar. Absolutamente nada. Chegou um dia em que a arca, Davi começou a desejar a arca. Nós já saímos, Samuel morreu. Saul também já teve o seu reinado. E agora eu quero que você leia o seguinte, no versículo 7. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, e ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Olha como eles estavam enfraquecidos. Espera aí, a arca voltou. Os filisteus continuam atacando. Saul começa a ser derrotado pelos filisteus. Neste caso, os filisteus só são derrotados por causa de uma pessoa, por causa do filho de Saul, Jonatas, que amava a presença de Deus, que era um adorador. Foi só por misericórdia a Jonatas. Mas você vê, o homem que não tinha Abinadab, 0 de poder na vida dele. Saul, 0 de poder na vida dele. Mas Jonatas, ele subia sozinho com o seu escudeiro para um acampamento dos filisteus, e o acampamento inteirinho era dispersado por causa da presença de Deus na vida de Jonatas, filho de Saul, que amava a presença de Deus. E você continua encontrando situações de derrota no arraial do exército de Deus. Você vai encontrar, olha, 1 Samuel 9, você vai ter ainda Saul, e você tem que chegar agora comigo em 2 Samuel,
passando a transparência. Em 1 Samuel 31, Saul morre. Pode ir, que eu já falei. Não. É que eu antecipei tudo. Aqui eu já falei, né? Já falei. Tá, então você vai parar aqui em 1 Samuel 31, só para você ver. Saul morre. 2 Samuel, você entra em 2 Samuel, você vai ver algumas situações. Peraí, deixa eu ver aqui. 2 Samuel 6. 2 Samuel 6. Entre 2 Samuel 6 comigo. Depois nós vamos para 1 Crônicas 13. Nós já chegamos em Obed-Edom praticamente. Em 2 Samuel 5, do versículo 7 em diante, você tem Davi já como grande conquistador. Ele derrota os jebuseus, ele conquista Jerusalém, e Jerusalém já tem mais de 3.000 anos de conquista por causa de Davi. Em 2 Samuel 6, o que está escrito aí no subtítulo da tua Bíblia? A arca no subtítulo da tua Bíblia, em 2 Samuel 6, a arca é trazida para Jerusalém. Olha o que está escrito no versículo 1. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000, dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Barim de Judá para levar de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome. É claro, Davi era um adorador. Ei, chega de ficar na casa de Abinadab. O lugar da arca em Jerusalém, era. E Davi falou: vamos levar. Mas mesmo Davi sendo um adorador, mesmo Davi amando a palavra de Deus, aqui ele errou. Porque os levitas falaram: vamos levar. Os levitas que aqui, porque Saul foi um rei fraco em adoração e palavra, seus levitas e os seus soldados também eram fracos. Aí lembraram que um dia a arca foi levada para Israel num carro de boi. Aí quando os levitas falaram: vamos colocar no carro de boi, Davi concordou. E Deus ficou triste, porque como sempre a arca foi levada, gente, desde que eu contei para vocês, como que ela? No ombro dos sacerdotes. Quem carrega a glória, o peso da glória, a música que vocês tanto cantam, o peso da glória, quem é? O animal ou o homem? O homem. Por que Davi permitiu isso? Por que os levitas pensaram em imitar? Sabe por quê? Porque a igreja, o corpo de Cristo, começa a pegar. Aí você começa assim: aquela igreja cresceu. Por que ela cresceu? Porque o louvor tem 2 horas de louvor e 5 minutos de palavra. Vamos imitar? Vamos. Aí você está carregando a presença da glória de Deus, imitando fórmulas que você nem sabe o que aconteceu naquela igreja, se foi um momento, se foi só um momento de grande avivamento, e que aquele dia o louvor foi maior e a palavra foi menor, e você quer copiar para que dê certo na tua igreja. Você está copiando padrões de homens e não o que está escrito na palavra de Deus. Você não quer pagar. Será que aquela igreja orou e jejuou por 6 meses seguidos para buscar a glória de Deus, e a glória de Deus veio num culto dessa forma? Aí você começa a pegar as fórmulas dos outros. Hoje tem curso para pastor tirar a oferta, como convencer mais e como arrancar mais dinheiro. São fórmulas de homens. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Isso são fórmulas de homens. Isso é carregar a glória como um carro de boi. E foi isso que aconteceu. Quando você quer trazer a glória de Deus copiando fórmulas, você está amaldiçoando a tua igreja. E também tinha um sacerdote chamado Uzá, que não conhecia bem a palavra. O carro de boi passou em cima de uma pedra, e eu já contei que ele quis aparar a arca com a mão e não podia, e ele não sabia que ele não podia, e ele tocou e ele morreu. Davi ficou com medo, todo mundo ficou com medo, e a arca parou. E Davi disse uma palavra: leva a arca para a casa de Obed-Edom. O que me impressiona é que Davi conhecia esse homem. Esse homem era conhecido. Por que esse homem era conhecido se ele era Gedeu? Sabe o que é Gedeu? Da cidade dos filisteus. Ele era, para ser mais exata com você, ele era da cidade de Golias. Você sabia que Golias era um filisteu Gedeu? Ele era um dos
concidadãos ou descendente de Golias, um homem que não era levita, ele era descendente de filisteus, um homem que não era levita, se apaixonou por Deus. Não sei como ele se converteu, eu só sei que ele estava em Jerusalém, que ele era um ex-filisteu convertido, apaixonado por Deus, a ponto de Davi conhecê-lo. Sabe por que Davi o conhecia? Porque ele tocava. Nós vamos ver isso quando ele vai junto à arca para Jerusalém, quando Davi vê que ele foi abençoado e chama a arca para Jerusalém, ele vai tocando. Então Davi, que também tocava a harpa, conhecia este Obed-edom, um ex-geteu. Um geteu, porque eu nunca vou ser ex-brasileira, nem você. Ele era a sua nacionalidade, mas ele era um ex-filisteu, um homem que pertencia ao reino das trevas, mas hoje pertencia ao reino da luz. A casa dele era conhecida, ficava a 6 quilômetros de Jerusalém. Ainda naquela região hoje, você sente a glória de Deus. Jonas estava falando para um grupo de pessoas ali. Sempre que a gente vai para Israel, sempre nós paramos nesse mochar, que é onde ficava a casa de Obed-edom. E o que você sente da presença de Deus ali é algo inacreditável. Até hoje você sente a presença de Deus, a glória de Deus, num lugar onde um adorador morou. E esse adorador, e veja só o que Davi falou. Davi, aí quando morreu Uzá, no versículo 9, está escrito: temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o Geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, 3 meses. E o Senhor o quê? Abençoou e a toda a sua casa. Resumindo a história, eu gostaria que você depois lesse essa mesma passagem em 1 Crônicas 13, porque fala um pouco mais de Obed-edom. Obed-edom foi um homem que foi escolhido para que a arca ficasse na sua casa. Qual foi a diferença? Aqui está dizendo que a arca ficou só 3 meses na sua casa, mas está escrito que Deus abençoou a Obed-edom e a sua casa e a tudo que ele tinha. Por que não está escrita a mesma frase sobre Abinadab, onde a arca ficou 20 anos? Eu disse que a minha imaginação vai longe. Eu imagino Obed-edom, ele colocou para mim, eu posso ter imaginação, Deus que me deu imaginação, e eu sei que algo muito especial aconteceu dentro da casa de Obed-edom. E pelo que aconteceu depois, que eu vou resumir em 3 palavras, depois você lê. Aliás, eu estou deixando a apostila inteirinha aqui para vocês. A pastora Bela vai ficar com o arquivo, tudo em detalhes, as passagens em detalhes, o depois da vida de Obed-edom também em detalhes. Mas para mim, Obed-edom pegou, foi de conta que essa aqui é a arca. Ele falou: meus filhos, minha esposa, nada mais importante do que essa arca, pois no centro da sala dele. Quantos colocam a palavra de Deus no centro da sua vida? Quantos a prioridade Deus? Comparar hoje a casa de Abinadab com a casa de Obed-edom, tá? Onde está a unção de Deus? Onde está a paixão por Deus? A presença de Deus é muito forte e há crescimento. Hoje nós temos provas de casas de Abinadab, pessoas que pararam no tempo e não botaram Deus como prioridade. Estou me referindo às igrejas, às casas de Deus, onde a palavra de Deus foi colocada em segundo plano. Elas pararam, elas morreram, não houve mais crescimento, tá? E em comparação, os lugares onde a presença de Deus é forte, porque há paixão no louvor, há renovo. Os levitas se preparam, se santificam, eles são apaixonados por Deus na adoração. Não é aquele louvor, sabe? Aquele louvor estático, não tem um mover do Espírito naquele lugar. As letras são mortas, tá? Onde está o amor e a paixão, como na casa de Obed-edom, onde a palavra de Deus é o destaque, onde o homem desaparece, mas deixa Cristo aparecer, é a igreja viva, a casa de Obed-edom hoje, né?
Perdão. E para mim, Obed-Edom, esse apaixonado que o Jonas disse, Deus era a prioridade da sua vida. Um detalhe, na nossa vida espiritual, ou seja, naquilo que vocês hoje estão conhecendo, onde a pastora Vera foi e se alojou e ficou um tempo, ali é o seguinte: cada prego que é colocado no templo, nós estamos visando o que? Almas. Tudo que nós construímos naquele lugar é visando almas, ou seja, conversão de vidas para Deus, né? E é isso aí, tá? Nunca vamos esquecer disso. Não sei se eu cheguei a comentar com vocês que quando nós estávamos começando na nossa casa aquele trabalho com os 20 meninos, aí um dia eu falei para Deus o seguinte: Senhor, eu quero te agradar muito, o que eu faço para te agradar? E Deus me deu uma visão de um coração. E dentro desse coração tinha ali várias coisas: santidade, adoração, amar isso, aquilo, fazer acontecer. Mas Deus falou assim: olha no centro do meu coração, veja o que vai acontecer. E começou a pulsar, e saía escrito assim: almas, vidas, almas, vidas. E Deus falou ao meu coração: ame as almas, ame as vidas, que eu vou estar sempre com um sorriso aberto para você. Foi o que Deus falou, né? Então aí fica fácil depois, fica muito fácil você tocar a obra de Deus, porque Deus é a marca daquele lugar, né? Então quando as pessoas chegam, as pessoas sentem o que? Deus. Elas sentem o amor de Deus. Elas não sentem: ah, o pastor é maravilhoso, a pastora é maravilhosa. Isso aí não é nada, isso é segundo plano, porque quando você está cheio da glória de Deus, você fica mesmo, né? Você fica maravilhoso, mas você não é importante. Você não está ali pregando para se exaltar, né? Nós não estamos ali buscando glória, nós não estamos buscando ali ser conhecido, né? Pelo contrário, todas as vezes que nos são oferecidos alguma coisa relacionados à televisão, à rádio, imediatamente nós queremos: não queremos isso não. Reunião de café de pastores, café da sociedade, não sei das quantas, não quero isso não, irmão. Não quero isso não. Mas pastor, vamos lá, não vou não quero isso não. Mas por que, pastor, a igreja de vocês é tão grande? É grande porque Deus quer assim, né? É grande porque Deus quer, não é porque nós somos bons não, né? Nós não somos nada. Então vamos trabalhar em silêncio. Quer dizer, trabalhando em silêncio a gente não está aqui? Trabalhando em silêncio amanhã a gente não vai para as Filipinas? Silêncio, não precisa ninguém saber, não basta o céu saber, né? Basta o céu e nós aqui na humildade saber disso. Deixa que Deus está sabendo. As pedrinhas na coroa do Jonas e da Nara, da Vera e do Comino estão só sendo colocadas todo dia. Tem lá os anjos especializados em pedras preciosas, cravando pedra todo dia na tua coroa. Por isso você tem que trabalhar para a tua eternidade, tá? Aí você fala assim: pastor, fala a verdade, você está interessado numa coroa cravejada de pedra? Eu estou. Por que eu não estou? Porque eu quero chegar lá na glória de Deus, quero ficar bem pertinho dele. Você nunca os 24 anciãos, até porque eu não vou chegar a ser ancião, mas quero estar lá pertinho dele. Eu estava falando para um grupo de pessoas ali que a Naira já tem um lugar garantido, perto de Jesus, porque ela é mestre, e os mestres ficarão na Nova Jerusalém com ele. E, né, em contrapartida eu vou governar um país aí para ele, no milênio. Vou governar a Suécia, que é pedido para ele. É um país que eu gosto muito. Você começa a fazer teus planos para a eternidade, irmão. Pô, você fica pensando só em comprar carro, casa, pô, isso tudo vai ficar aqui, isso não é nada da gente não. Tem que investir lá em cima. Vai preparando a voz, Samira, para cantar lá, ficar no coral celestial lá em cima. Só. O céu é tremendamente concreto. As coisas que estão lá. Não falei. Não falei de mim, nem do céu. Olha, Ezequiel, você não pegou o álbum de Ezequiel. Ezequiel está explorando muito o céu também. Deixa eu só terminar aqui para vocês. Então, com certeza, Obed-Edom, ele mostrou todo esse amor e essa paixão, e isso contagiou o coração dos seus filhos e da sua esposa. E com certeza, quando o Obed-Edom ele acordava, ele ia dizer bom dia para a arca, ele ia: bom dia, Deus, bom dia, eu quero o Senhor na minha presença hoje. Quando ele ia para o seu trabalho, quando ele voltava, com certeza a primeira coisa que ele fazia depois de beijar a
filhos, ele ia lá para a arca. E eu vejo na minha mente, sabe, no meu espírito, sua esposa e seus filhos indo. Sabe por que eu vejo isso? Porque está escrito, abre a tua Bíblia em 1 Crônicas 13. Primeira coisa que Obed-Edom fez, a casa dele foi tão abençoada durante